E aí, então, para a gente ir finalizando, para vocês poderem falar, que eu pedi, vocês... Olha que turma boa, Patrícia, que belezura. Deixaram eu chegar, mas aguenta aí que vocês vão perguntar já já. Então, olha lá, dicas importantes. E aí para tudo, tá, gente? Aí a gente junta tudo que a gente conversou nos 3 encontros e vamos olhar para essas dicas como sendo importantes não por conta do bullying ou por conta da provocação, mas para a gente ajudar na formação dos nossos filhos e filhas, para que sejam pessoas, primeiro, que tenham condições de uma personalidade ética, que tenham uma postura assertiva perante as situações, que desenvolvam a resiliência. Teve um pai que me pediu resiliência no último encontro. Cadê? Mas então eu vou falar para a câmera. Pai, eu vou falar de resiliência, tá? Eu vou falar de resiliência porque eu prometi que ia trazer, lembra? Eu prometi. Então vamos lá. Primeira coisa, quem é o adulto da relação? Então, meus amigos e amigas, a gente não negocia o que não é negociável. A gente pode negociar várias coisas. Lembra aquele exemplo? Eu posso negociar até o horário que ele vai tomar banho, mas não que ele vai tomar banho ou não, certo? Eu posso negociar várias questões. Você vai comer brócolis ou couve, mas vai ter que comer um verdinho, certo? Não é não ficar com verdinho. E isso, quem decide é o adulto da relação. Vamos nos lembrar que é muito tendenciosa a ideia de que nós temos na contemporaneidade o estilo parental permissivo muito presente. E aí é muito normalizada a ideia de pai e mãe pedir permissão para filho para algumas coisas. Consultar filho e filha para algumas coisas que precisam ser decisão do adulto da relação. Tá? Segunda questão, a questão da autorregulação. Hoje nós estamos vivendo um momento terrível em relação à alimentação, né, gente? Porque nós temos, assim, um crescimento absurdo do sobrepeso e de doenças que antes eram só doenças de adultos e agora crianças, com problema de pressão, com diabetes, etc e tal, tá? Então, ajudar desde esse lugar, ajudar as crianças e os adolescentes a se utilizarem da alimentação não como uma fonte de prazer, porque senão vai ser só gordice o tempo inteiro. Só gordice, só o que não presta, né? E essas decisões sobre a saúde precisam ser nossas. E isso tem que começar desde cedo. É muito mais difícil você corrigir a alimentação do adolescente do que você já começar a cultivar uma boa alimentação quando criança, né? E aí, continuando, a gente precisa cultivar na vida das nossas crianças o tempo livre, gente, o ócio criativo. De novo, essa tendência da gente trabalhar fora, né, o tempo inteiro, nós mulheres, né, que temos aquele sentimento de culpa, de ficar muito longe dos nossos filhos. E aí, o que a gente faz? Coloca uma agenda absurda para os nossos filhos. Porque enquanto eles estão ocupados com natação, inglês, blá, 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 eu lido melhor com a minha culpa de estar longe dele. Pelo amor de Deus, o tempo livre é o tempo que as crianças e adolescentes precisam para pensar sobre o que eles quiserem, para viver o ócio, para viver até aquela coisa, sabe? Por exemplo, eles vão entrar em férias, a preocupação de mãe e pai é ocupar as férias desde o primeiro dia, não é verdade? Deixa eles sentirem tédio, deixa eles ficarem olhando para a parede e falar, mãe, o que eu vou fazer? Ué, não sei. Pensa aí, que você é criativo. Pensa aí, devolve. Mas, por favor, não lotem as agendas, porque isso tem consumido as crianças e adolescentes de ansiedade, de estresse, pelo tanto de compromisso que eles têm desde muito cedo, tá? Outra coisa importante da gente considerar, não vou nem ficar aprofundando nesse assunto, mas retomem as indicações da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e vejam o quanto a gente está na contramão disso. Antes dos 2 anos, nem pensar. E de 2 até 10, 2 horas monitoradas. E depois de 10, também, gente, tem jeito da gente filtrar o que eles podem ou não podem consumir, né? Continuando, um grande desafio. A gente deixa eles levarem para o quarto computador,
celular, etc. e tal, a gente está comprometendo a fonte de saúde, que é o sono. O sono, quando é comprometido, ele não vai atrapalhar só a aula do dia seguinte. Todo mundo sabe disso, que a qualidade do sono influencia na minha saúde, na saúde dos filhos, né? E aí, quando eles ficam no celular até o último segundo, isso já comprometeu, porque o cérebro está agitadíssimo. Por isso que os médicos falam, você tem que desligar as telas pelo menos meia hora antes de ir dormir. Não é à toa, é que eu preciso que meu cérebro desacelere antes de eu ir para o sono. Isso, gente, tem que acontecer. Não tem jeito da escola intervir nisso. Se a escola, inclusive, perguntar para uma família sobre isso, a família pode se sentir invadida no que diz respeito à privacidade. Aqui nós não estamos invadindo, aqui nós estamos orientando, tá? Orientando, sugerindo que a gente olhe para essas pautas, né? É importante também a gente considerar que a criança, desde muito cedo, ela precisa dar valor ao dinheiro. Até porque nós estamos vivendo também um momento em que o desperdício é absurdo. Então, a depender, né, das condições da família, quando possível, essa semanada é muito bom para ajudá-los no processo de autorregulação. E aí não é para acrescentar mais nenhum tostão. Aquilo que foi combinado, que vai ser ele gastar durante a semana com o que ele quiser, é aquilo que foi combinado. Ah, mas o que ele quer comprar precisa de 2 semanadas. Olha que beleza de exercício. Juntar 2 semanas de dinheiro para poder comprar, seja lá o que for que eles estão querendo comprar, desde que seja algo que não vá gerar nenhum problema, né? Mas isso é fundamental. Agora, é fundamental também que são coisas tão óbvias, né? Mas a gente precisa insistir. O óbvio precisa ser dito, meu Deus do céu. Por que que a gente acha que eles vão quebrar se a gente falar, não, você não vai brincar agora, você vai terminar a tua lição? Aí eles vão quebrar, eles vão ficar tristes, eles vão chorar, eles vão fazer. Não vão! Não vão! Não tem jeito da gente construir a responsabilidade como um traço de caráter se a gente poupa os nossos filhos dessa responsabilidade. Quando a gente deixa que o lazer venha na frente da obrigação. A obrigação não é só em relação às tarefas da escola. A obrigação precisa ser, por exemplo, na arrumação do próprio quarto. A gente trata as crianças como se eles fossem hóspedes de casa. Ninguém é hóspede dentro da casa. Cada pessoa que convive ali precisa ter um processo de corresponsabilização sobre aquele ambiente. Não importa que a gente tenha ajudante, não importa. Isso não tira a obrigação de pai e mãe de construir essa ideia da responsabilidade de ter pequenas obrigações. Desde cedo, colocar os brinquedos dentro da caixa de brinquedo. Pronto. Só vai pegar outro brinquedo na hora que os outros tiverem guardado. Pronto. Isso não vai matar, nem vai deixar ninguém sofrendo com trauma, nem nada, né? É importante também que a gente saiba que essa construção da personalidade ética, ela não pode ser confundida com muitas formas de educar os filhos, que é pagar para ele fazer o que é certo. A sociedade norte-americana é cheia de orientação de que meu filho arrumou o quarto, ganha uma moedinha. Fez não sei o que lá, ganha outra moedinha. E a desculpa é que eles têm educação financeira desde sempre. Parem. Parou. Tem coisa que não tem que ser comprada pelo dinheiro. Aliás, essas pequenas obrigações não podem ser confundidas como algo que eles vão ganhar para receber. Pelo amor de Deus. Né? Porque vai chegar uma hora que aquele troquinho que a gente dá não vai valer. Não vai valer. Vai ser muito pouco, eles vão querer mais coisas, né? É importante também que a gente trabalhe com a ideia da reciprocidade. E aí eu faço uma pausa, sabe? Aqui no Bandeirantes, desde que a gente trabalha com essas questões da convivência, a escola tem procurado ter um equilíbrio de trabalhar com sanções por reciprocidade. Muitos de nós aqui viemos de uma educação da sanção por expiação ou sanção expiatória, que é o quê? O castigo. Que é aquela coisa de você tirar alguma coisa da criança ou do adolescente que ele goste muito para gerar sofrimento. Isso foi o que a gente viveu. Mesmo quem é muito mais jovem do que eu, provavelmente viveu esse tipo de castigo.
Mas quando a gente estuda o desenvolvimento da autonomia, a gente sabe que esse regulador externo do castigo não ajuda para o desenvolvimento da autonomia. A autonomia precisa de autorregulação, de reflexão. E para isso, eu preciso trabalhar com outro tipo de sanção, que é a sanção por reciprocidade, que é a sanção que busca reparar o dano. Então, assim, para ajudar vocês, quando vocês tiverem que dar alguma sanção, e por favor deem, né, quando for necessário para os filhos e filhas de vocês, pensem que a boa sanção é aquela que traduz a justiça dos 3 R's, que é a justiça da reparação, a justiça da restauração ou a justiça da resolução do problema. Se a minha sanção não ajudou a reparar, não ajudou a restaurar uma relação, ou não resolveu o problema, não serviu. Está compreendido isso, gente? A sanção expiatória, ela não repara, ela não restaura e ela não resolve. Ela é apenas um regulador externo momentâneo daquele comportamento. Mas depois que eu paguei com o meu castigo, eu estou pronta para fazer de novo. E é aí que mora o perigo, porque como nós vivemos essa experiência da expiação, e aí a escola adota a sanção por reciprocidade, a escola recebe mãe assim, mas o que vocês fizeram? Eu vi o menino aí. Bom, mas ele está aqui, sim. Mas só conversou? Quando pergunta para mim, então, só conversou, me dá vontade de falar assim, você queria o quê? Bem um tronco, um chicote, alguma coisa nesse sentido? Porque não dá, gente, não dá para a gente usar do nosso modelo, da nossa experiência, de uma escola que faliu, porque essa escola do castigo, se ela não faliu, se ela persiste, ela não está devolvendo para a sociedade seres humanos melhores, tá? Está devolvendo para a sociedade heterônomos, autoritários, está devolvendo seres humanos que não se comovem com a dor dos outros, né? E como a gente não quer esse caminho, nós temos que ressignificar, inclusive, as sanções. Elas precisam incidir sobre o fato. Por isso, os 3 R's: reparação, restauração e resolução. Faz sentido para vocês? Ai, Flávio, mas é difícil a gente pensar. É difícil sim, porque a gente não tem isso no repertório, né? Mas é aquela lógica. Quebrou, vai ter que juntar dinheirinho para comprar. Sujou, vai ter que limpar. Isso não é castigo. Isso é reparação, isso é consequência do meu ato, dos meus atos. Bateu no irmão, vai perguntar para o irmão, o que eu preciso fazer para tirar um pouquinho essa tua tristeza? Claro que tem que ser um irmão que não vai falar assim, não, você vai arrumar minha cama todo dia, você vai... Não, aí não. Não pode ter abuso de poder, né? Mas assim, eu preciso envolver o sujeito nessa situação de buscar a reparação. Às vezes a reparação é assim, eu quero que você fique longe de mim. E eu vou ter que ficar longe por um tempo, até essa dor amenizar. E aos poucos eu vou voltando. Respeitar esse espaço psicológico que muitas vezes é tão necessário, tá? E aí também a gente precisa, claro, né, gente, ter uma participação na vida das crianças, né? Envolver com atividades muito simples. Eu trouxe até essas caixinhas, né, de joguinhos, para depois, se vocês quiserem dar uma olhada, pode ir passando, que são joguinhos de caixinhas da editora Matrix. Eu não sou representante da Matrix, não, tá, gente? Mas é um material muito legal, que é divertidíssimo a gente fazer assim, esquecer a celular, televisão, esquece tudo. Faz aí 2 vezes por semana uma rodada com os filhos, né? De brincar com essas cartinhas, que são perguntas que vão trabalhar com as emoções, com os sentimentos. Tem caixinha que é de resiliência. São várias propostas de jogos, tá? Ainda tem mais, olha a resiliência chegando. Como é que eu trabalho a resiliência com os meus filhos e filhas? Eu posso começar, por exemplo, conversando com os meus filhos e filhas sobre histórias que sejam inspiradoras, histórias que tragam personagens, e às vezes não precisa ser história fictícia, histórias da nossa família, de pessoas que superaram desafios, superaram grandes desafios. Agora, as Paralimpíadas foram um exemplo, mas aí a gente está falando de uma situação de deficiência, né? Que também é superação, mas pode ser outro tipo de superação. As crianças e adolescentes precisam ter esse tipo de inspiração. Assim como eles também precisam, e isso é importante, à medida que eles vão crescendo, a gente poupa os nossos filhos de algumas visitas na casa da avó, sabe, de reuniões de família que eles acham um porre. Faça isso não. Não faça isso não.
Trabalhar com a resiliência significa eles passarem por momentos em que são momentos simbólicos da família. Mesmo que eles não gostem muito, mas é importante eles estarem presentes, viverem aquele momento. Não poupem tanto os filhos de vocês de coisas que eles não gostam, que acham chato, né? Claro, valorizar esforço. E aí eu vou me remeter lá quando a gente trabalhou com comunicação. Sempre, ao elogiar, elogie o esforço e não o resultado. Às vezes o esforço foi muito maior do que o que ele conseguiu chegar. E isso precisa ser valorizado, tá? Isso precisa ser cultivado para que haja dedicação em tudo que ele fizer na vida, né? Ajude as crianças e também os adolescentes no processo de autoconhecimento. Isso significa a gente ter conversas com eles para saber se eles sabem identificar neles mesmos aquilo que eles consideram como sendo ponto forte. Quais são os meus pontos fortes? O que eu sei fazer bem? O que eu preciso melhorar? Que eu ainda... Lembra a palavrinha ainda? Ela é fantástica, tá? Porque ela te mostra a possibilidade de avanço. Então não é que eu não consegui. Eu ainda não consegui. Isso é fundamental. Tudo isso ajudando, olha, a construir a resiliência. Parece que não tem nada a ver, né? Mas são passos importantíssimos, tá? Importantíssimos a gente também, como pais e mães irresponsáveis, sair daquela situação de só reclamar das coisas, sabe? Aquela queixa-lamento, e ter junto aos nossos filhos e filhas atitudes proativas. Atitudes que enfrentem as situações que são mais difíceis, mas enfrentem sem aquela postura de queixa-lamento. Porque somos modelos, colegas. E os nossos modelos, eles não acontecem só quando a gente quer, quando a gente conscientemente quer ser modelos. Nós somos modelo 24 horas por dia. Esse que é o desafio de ser pai e mãe. Porque tem horas que a gente quer chutar o pau da barraca. E faça isso no quarto com o marido. Na frente das crianças, não. Né? Na frente dos filhos, não. E para terminar, gente, comente com os filhos uma situação que foi difícil para vocês e que vocês se sentiram orgulhosos, sabe, de conseguir finalizar. Para mostrar o poder da força de vontade, da perseverança, do não desistir, do enfrentamento de situações de dificuldade. Às vezes a gente quer poupar os nossos filhos e filhas de situações difíceis na nossa vida, quando na verdade, muitas vezes compartilhar com eles um momento difícil que a gente esteja passando, vai nos ajudar e muito, porque eles são capazes de entender. Eles são capazes de ajudar, pelo menos não atrapalhando em alguns momentos, né? É importante a gente celebrar pequenas conquistas, quando a gente valoriza o esforço, a gente tem o olhar aguçado para os pequenos avanços. E isso precisa ser celebrado. Porque isso ajuda os meninos e meninas a lidarem com todos os desafios que a vida vai trazer, né? Sempre, por mais cansaço que nós tenhamos no final do dia, mas vamos chegar em casa com fatos positivos que aconteceram ao longo do nosso dia. Nossa vida também não pode ser só feita de coisas negativas. E isso vai nos ajudar também na nossa resiliência. Quando a gente chega no final do dia e ao invés de fazer aquele inventário do dia, lembrando de tudo que foi pesado, que foi negativo, faça o inventário daquilo que foi legal. Desde o bom dia inesperado que aquela mulher que nunca falou bom dia para você, hoje falou, nossa, que legal. Sabe? E coisas assim que a gente pode pensar ao longo do nosso dia. Quando a gente começar a ter esse olhar aguçado para isso, compartilhar com os filhos é muito bom, né? Antes de tudo, quem é o adulto da relação, não vou falar de novo, porque isso é fato. E vamos finalizar com o nosso querido, né, amado. Volta 1. Voltei. Deu certo? Então vai. Não tem problema. Gente, lembrando que esse material é de vocês, tá? Inclusive, pode, né? E aí, assim, para a gente terminar essa bateria do meu filho, meu mundo, quero dividir. Se eu já mostrei antes, eu vou mostrar de novo. Porque eu acho que esse foi um pensamento muito perfeito do nosso querido Piaget. Ele se referindo ao direito à educação no mundo atual lá atrás, tá? Se todas as pessoas têm direito à educação, é evidente que os pais também possuem o direito de serem, se não educados, ao menos
informados e mesmo formados no tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos. E é isso. Isso que a gente buscou fazer ao longo desses encontros. Ajudar na formação de vocês para uma educação cada vez mais qualificada das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada.